Oi, tio, bom dia. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Oi, tio. Olá, Lua. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Manu. Deixa eu aguardar o pessoal chegar mais aqui. Tá de cabeça para baixo ali, ó. Agora sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Normalmente? Me ver? Bom dia a todos os comunistas. Bom dia, Oi. Pedro Borges. Tudo bem? Viu ser comunista? Eu? É? Mas eu procuro não me vincular a esses estereótipos. Bora virar comunista, senhor. Oi? Bora virar comunista. É porque no Brasil hoje qualquer um pode ser comunista, né? Depende de quem tá falando, para quem tá falando, né? Se eu for presidente do Brasil algum dia, eu vou implementar o comunismo. Tô nem aí. É. E no colégio eu vou criar a União das Repúblicas Comunistas Brasileiras. Ao sal, é? O sal maranhense. Vou proclamar a independência do Maranhão. Tá certo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês fizeram aquela atividade que eu pedi? A maioria fez? Ainda não? Interessante atividade. Foi uma atividade de pesquisa que eu tinha pedido. Acho que tu já fizeste, né, Pedro? Durante essas quarentenas. O cara, eu acho que fizeram pra mim, porque como a gente é comunista, né? Sim. Um faz e conta pra todo mundo. Ah, sim, foi coletivo, né? Trabalho coletivo, né? Então, Laércio, fecha um pouquinho o seu áudio. Então, gente, eu passei uma atividade de pesquisa, né? No começo da semana passada eu até dei uma olhada, alguns tinham me enviado, eu corrigi, mandei a devolutiva e outros eu pedi para refazer, né? Por quê? Porque tem que ser uma pesquisa séria, tá bom? Procurem sites de pesquisa que possibilitem a vocês encontrar os dados que eu pedi. Oi. Eu estou assistindo a aula do computador aqui e ele tem um webcam, só que olha o que acontece quando eu aperto para ligar. Fica aparecendo isso, não funciona aí. Não Será funciona? que não é alguma opção que tu não mexeu no aplicativo de câmera? Não, eu não mexi em nada, que eu não sei mexer, que tá tudo em inglês aqui, tudo bilíngue. É porque tem opção para tu ligar e desligar desse aplicativo. Eu não sei mexer não, pronto. Tudo bem, Laércio. Então você fica hoje conosco só no áudio, tá bom? Tá bom. Fica só no áudio hoje. Aí quando você quiser se manifestar, é só ligar o seu áudio que tudo bem. Tá, Tá bom. Tá certo. Arielle diz, né, Arielle, tio, talvez eu saia aqui porque meu pai vai sair, vai ter que levar a internet. Eu entendi, né? Cada um tem essas... Eu sei, gente, a gente tem, né, vários problemas com questão de internet. Alguns eu sei que não tem
internet disponível a todo momento, né? Então, quando vocês puderem, né, tá na aula, se vocês puderem depois assistir a aula no YouTube, tá bom? Existem várias estratégias aí que vocês podem utilizar para ver a nossa aula, né? Se conseguir por aqui é maravilhoso, porque vocês participam, contribuem com a aula. Se não, né, tem essa opção também de ver no YouTube, tá? Principalmente se Ainda bem que eu faltar. hackei a internet do padeiro ali, que eu consigo internet de graça. É coletivo também, né? A internet do padeiro. Ele não passa Tá pra ninguém. certo. Ele quer passar no fundo, mas não passa, assim. Ele é meio chato, sabe? Eu entendi. Então, tá certo. Então, olha só. Aí sim, voltando à pesquisa, eu pedi para vocês fazerem uma comparação, né, entre alguns aspectos, algumas características relacionadas a trabalho entre países latino-americanos e países da Europa, né? Alguns trouxeram uma pesquisa legal com a fonte e tudo, tá bom? Outros fizeram, mas assim, eu comparando, me parecia assim, trabalho coletivo, que um foi passando para o outro, mas não percebeu, por exemplo, algumas questões contraditórias, né? Então, por favor, quem ainda não fez, faça a pesquisa, vá atrás de sites, tá bom? Que dê as informações, coloque as informações, que aí no dia, eu acho que é dia 17 que eu coloquei, eu vou pedir para alguns apresentarem a pesquisa aqui, que vocês fizeram, e explicar o que vocês compreenderam, assim, dos resultados que vocês encontraram, tá bom? Por isso que é importante fazer com seriedade. Alguns, por exemplo, eu devolvi porque eu vi algumas inconsistências ou mesmo falta de pesquisa dentro do que foi feito, tá bom? Sempre que vocês fizerem qualquer atividade de história, e aí anotem já no caderno de vocês, coloquem a fonte de pesquisa, o endereço, o site, tá certo? Por quê? Porque o historiador, ou todo trabalho de pesquisa, ele tem que ser referenciado, ele tem que ter uma referência de onde você tirou, para que para que você se certifique daquilo. Principalmente se são coisas relacionadas a dados, né? Então, A referência pode ser o link. Exatamente, pode ser o link. Tá? Você pode botar, por exemplo, como fazer referência? Você pode botar a pessoa que produziu aquele texto, o nome dela, né? O nome do site, e aí você pode botar assim, disponível em, aí você bota o link, tá? Disponível em DVD e Blu-ray. Aí você pode disponível em brasilescola.com, né? E aí tá lá, certo? Na sua pesquisa. Porque aí, por exemplo, se eu quero me certificar que você realmente fez a pesquisa dali, eu vou lá, acesso o link e vejo que você olhou, tá bom? Que você pesquisou. Porque é só assim que a gente faz trabalho. Todo trabalho, e aí já é uma lição para vocês, né? Todo trabalho historiográfico, ele é feito a partir de documentação. A gente não inventa nada, assim, da nossa cabeça, ou ficciona, né? Faz aí toda uma ficcionalidade em cima do texto. Não, todo esse texto, ele é trabalhado em cima de pesquisa, de fonte documental, de texto primário, muitas vezes, tá? De comentadores que comentaram acerca sobre um texto primário que leram, tá? Então, tudo é baseado em documentação. E a gente prima por essa base documental para dar legitimidade à nossa pesquisa, tá certo? Por isso que toda pesquisa, se ela não tem base documental, ela já perde legitimidade. Onde você tirou isso? Certo? Eu posso muito bem inventar. Tirei das pirâmides do Egito, eu escavei, eu comprovei. Certo, Pedro? É nesse sentido. Então, você coloca lá, professor, tirei aqui, né? Tem até um memezinho de um menino, né? Que diz assim, por que eu vou colocar fonte? Eu tirei daqui, ó, daqui, eu não preciso pesquisar. Alguém já viu esse? Inteligência. Esse meme? Se chama inteligência, por isso que eu botei aqui, né? fonte nenhuma, porque eu sou inteligente. Eu vou botar a fonte, minha cabeça. Minha cabeça é um Google, porque quem fez o Google
tinha cabeça. Então, se a pessoa que fez o Google tem cabeça, eu também tenho, então eu também sou o Google. Exato. É por aí, né? Quer dizer, mas assim, é engraçado, mas toda pesquisa que a gente faz, a gente tem que ter a referência, tá bom? Porque facilita até mesmo a pesquisa de outros que querem verificar e certificar de que você realmente fez aquela pesquisa, tá certo? Então, já tem um número aqui de 20 pessoas, a gente vai dar continuidade, né? Agora a nossa aula, na verdade, ela é continuidade, porque é parte 2, né? A gente vai trabalhar um pedaço ainda do capítulo sobre as independências, e hoje a gente vai ver um pouco sobre a relação de sociedade e trabalho, tá? Tio, a gente vai ver a independência do Maranhão nessa aula. Não, porque a gente não está Porque trabalhando ainda com o não Maranhão. aconteceu, né, tio? A Não gente não está aconteceu trabalhando ainda. com o Maranhão aqui, tá bom? Você é Não, revolucionário, tio, pode acreditar. Pedro, se a gente pensar historicamente, nesse período que a gente está trabalhando, né, que é a das independências da América Espanhola, não havia independência do Maranhão aqui, né? Porque a independência do Maranhão, ela vai ocorrer no processo de independência do Brasil. Então, quando a gente estiver trabalhando sobre o processo de independência do Brasil, eu vou buscar uma parte para a gente trabalhar como foi esse processo de independência no Maranhão. E aí a gente fala um pouco sobre essa ideia de adesão do Maranhão, tá bom? Certo? Vai Pode ser escrever aí, eu vou tornar o Maranhão independente. isso. Essa questão é até interessante, mas a gente vai deixar ela para depois. Hoje a gente vai dar continuidade a esse processo de independência na América Espanhola, trabalhando nem o processo de independência em si, né? O processo de Ei, tio, independência a tio, gente vai ver em outra aula. Oi, Laércio. sua voz acabou de dar uma bugada muito doida. Melhorou? Melhorou, melhorou. Agora tá normal. Bugou para todo mundo? Para todo Pra mim mundo, tava não. normal. Tava normal, né? Então, Laércio, é a sua net, tá bom? Porque para mim dá para perceber quando tá instável, porque corta para mim mesmo. Aí eu percebo, tá bom? Ok. Então, hoje nós vamos trabalhar especificamente a questão da organização social e do trabalho, tá? Sendo que as questões de independência vai ficar para outra aula. Tudo bem? Então, eu vou abrir aqui o livro de vocês, eu vou compartilhar, né, com todos. Mas antes disso, deixa eu só pedir rapidinho que vocês abram as telas, por gentileza. Ligar a câmera. Liguem a câmera. Aí, ó, tá ligado? Isso. Muito bem. O Laércio já sabe, né? Precisa A colocar câmera do farda? Laércio está com problema. Tio, eu não posso ligar a câmera porque minha casa está em reforma. Meu quarto, para ser mais específico. Tudo bem. Deixa então, né? Nesses casos, exceções, você deixa assim a foto da pessoa, tá bom? Já serve. Mas a maioria, se não tem esse problema, abre a câmera, tá bom? Oi, Raul. Oi, Vitor. Fazia tempo que eu não olhava vocês, né? Raul, João Vitor Azevedo, Ana Beatriz Amorim, calada, Beatriz Precisa botar farda. Almeida. Ô, tio, deixa eu te mostrar uma coisa. Precisa, gente, botar farda. Ô, Fábio, Oi, deixa eu te mostrar uma coisa. Cavaco. eu tô olhando. Eu ganhei um Google Assistente. Que seria? Ó, ok, Google. Toque uma música pra mim. Ok, música em Spotify. Aqui está. Português é outro nível. Outro nível aí, né? Chique. Oi. Outro patamar, outro patamar. É outro patamar. Eu vou fazer o print agora, tá bom? Então aí, arrumem os cabelos, tá certo? Então, 1, 2, 3 e já. Deixa eu ver se salvou aqui. Só um instantinho. Você já tirou, tio? Já tirei. Salvou. Salvou.
Então, isto posto, né? Vamos lá compartilhar a nossa tela. Deixa eu ver aqui. Você já viu aquele meme do menino que ele tá na OEAD e a professora pergunta por ele e ele diz que tá banhando? Olha, eu já escutei vários, né? Nesse período de pandemia, a gente brinca que há outras formas de matar a aula, né? E uma das formas é você desligar o vídeo e o áudio, né? E aí você tá ali e não tá ali, né? Então tem gente que vai lavar louça, tem gente que vai escutar música e deixa ligado, né? Tem pessoas que saem, vai lá pro outro lado e bota o som alto, assim, fica andando pela casa ou fazendo Eu já outras fui lavar a coisas. louça, só que eu tava Tem outros ouvindo. que criam um robô, deixam o Isso. robô ali no lugar dele. Pois é. Tio, Só que, oi. eu sou meio imperativo, eu não consigo ficar no lugar. Então, de vez em quando da aula, eu vou sair e bebo água, tio. Faço toda hora. Não, no seu caso é compreensível, né? Até porque durante a nossa aula a gente tinha também você levantar, né? Dar uma respirada, isso é normal. Agora Eu não eu digo, consigo. eu sei. Agora, assim, tem pessoas mesmo que não ficam de jeito nenhum, né? E vão fazer outras coisas da vida, né? Deixa lá ligado. Aí, assim, o que eu acho, né? É meio que perda de tempo, na verdade. Porque você tá enganando a si mesmo, né? Nesse caso, é mais uma questão de disciplina nossa. Eu gosto de, por exemplo, eu gosto de assistir aulas em lives, assim, eu achei interessante. Eu faço, assim como vocês, eu também assisto aulas, videoaulas e tal. Mas eu crio uma disciplina de estar ali assistindo como se eu estivesse assistindo um filme, um documentário ou uma entrevista. Aí eu consigo ficar, tá bom? Então, assim, é uma questão de disciplina Isso. nossa. Oi. Eu também assisto aula em live, às vezes de noite, quando tá tendo live. Às Sim. vezes, eu vou assistir, eu acho que eu tô aprendendo a cantar, tio. É? Tá bom. E tio, tem muita gente que De canção, deixa a né? câmera desligada na aula de tio Leandro. Pois é, ficar desligado não é o problema, João. O problema é você sair e assim, sabe? Eu acho desrespeitoso, porque do outro lado alguém está tentando te ajudar de alguma forma, né? O problema é tu desligar e dar o fora daqui. Pois é, eu acho Pois é, isso aí que desrespeitoso, acontece. entendeu? É tipo você tá falando com alguém, a pessoa te deixa falando sozinho, não é ruim? Deixando no vácuo. Não é? Ninguém gosta. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa se adaptar, pelo menos nesses períodos que a gente precisa manter o isolamento social, a gente precisa disso, né? A gente precisa manter essa disciplina de acompanhar as aulas. Tipo, não deu para mim assistir a aula, tudo bem. Eu sei que o professor coloca a aula no YouTube, eu vou lá, assisto a aula, né? Ligo, fico assistindo. Aquilo que eu acho interessante, eu vou lá e comento. Né? Deixa o comentário, o professor responde depois. Não se preocupem não, tá? A mesma coisa aqui. Então, você está aqui, se surge alguma dúvida, você se manifesta, dá exemplos, como se a gente estivesse numa aula normal. A única diferença é que a gente está distante e compartilhando uma tela. Aí tem aquelas questões de ruído, tem a tela que trava, né? A questão da internet. Tudo isso atrapalha realmente. Mas a gente fazendo esse esforço de pelo menos manter a concentração e de tentar absorver o máximo daquilo que a gente pode, é interessante. Até porque a gente tem aqui uma vantagem, né? A gente não tem um barulho, a gente está confortável em casa, né? A gente pode aqui assistir lanchando, por exemplo. Pode estar comendo, almoçando. Almoçando, né? Então... É uma coisa que é ruim. Pois é. Sexta. Gente, mas... O horário fica muito apertado, assim. Ok. Depois dessa enrolação toda, vamos ao que interessa. Na aula passada, a gente trabalhou o conteúdo referente à organização das civilizações ameríndias, não é isso? Então, a gente falou, por exemplo, um pouquinho sobre os povos nativos, sobre as características dos povos nativos, né? Então, hoje, o objetivo geral da nossa aula é entender a relação entre a sociedade
e o trabalho nas colônias espanholas na América. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente vai tentar compreender a estrutura social que se montou na América Espanhola. E aí a gente vai também analisar as diferenças sociais dentro dessa estrutura, tá bom? Então, são alguns objetivos traçados para a gente. E, por último, a gente vai tentar compreender a dinâmica dos sistemas de trabalho que foram implementados pelos espanhóis. De que forma esses sistemas de trabalho vão alterar, vamos dizer assim, a dinâmica dessas populações que vivem nessas regiões. Tudo bem até aqui? Deu para compreender esses nossos objetivos? Meu Deus, sim. 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 Eles são importantes porque eles balizam, né, a nossa aula. Eles balizam aquilo que a gente precisa trabalhar, tudo bem? Então, rapidinho, só um instante. Peraí. O que aconteceu? A gente está fazendo algo. Gente, eu desliguei propositalmente meu áudio, tá bom? Estão me ouvindo agora? Tô ouvindo. Ok. Então, esses são os objetivos para a nossa aula de hoje. Então, assim, vamos rapidinho naquele momento de revisão, tá bom? Que é sempre o nosso primeiro momento de aula. A primeira parte a gente sempre revisa o que a gente viu na aula anterior para a gente não perder, né, o fio da meada nesse sentido. Então, o que a gente viu com relação às características dos povos ameríndios? O que vocês conseguiram perceber na aula passada? Cri. Gente, não dá para falar aqui, tio, que estão batendo aqui. Tá. Outras pessoas que assistiram a aula passada conseguiram, por exemplo, entender eu também algumas não assisti a aula características? E tem esse problema, né? Muita gente faltou. Eu acho que tinha 10, no máximo 10 pessoas. Eu faltei porque, tipo assim, eu pensei que fosse outros dias, que não tinha 3 aulas. Aí eu me esqueci completamente. Aí quando eu lembrei, já era tarde. E também tem a questão do horário da solo, que é muito em cima, assim, de matemática básica. Muito em cima, Aí né? muita gente esquece. Tá Aí se certo. confundiu um pouquinho. Tá, então a gente vai revisar algumas coisas rapidinho. Por exemplo, os povos que nós chamamos de povos ameríndios, esses povos aqui, deixa eu só fechar isso aqui. Ok. Esses povos aqui chamados ameríndios, eles têm algumas características que são bastante importantes para a gente compreender a dinâmica de vivências deles, tá? Primeira coisa, muitas vezes as pessoas pensam que pelo fato dos espanhóis terem chegado aqui, na América Espanhola, no caso, né? Chegado na América do Sul e terem dominado essas populações, as pessoas têm a pré-noção de que elas eram populações desorganizadas, populações sem poderio bélico e populações sem nenhum tipo de proteção, como se elas fossem populações passivas que receberam os espanhóis de uma forma muito mão aberta, vamos dizer assim, e acabaram sendo dominadas. Em resumo, muitas vezes as pessoas acham que eram populações fracas, então por isso que elas foram dominadas pelos espanhóis. Mas isso é um falseamento da realidade. Isso não corresponde de fato ao que de real, né, acontecia nessas populações, nesse processo, né, de construção dessas populações. E aí eu vou citar 3, né? Os incas, os maias e os astecas. São as principais populações, vamos dizer assim, as principais civilizações, ou as mais imponentes civilizações da América, né? A gente viu, por exemplo, que as populações astecas, né? E no caso, os astecas e os maias, eles estavam ali na região da Mesoamérica, que é uma região ali próxima ao México, na região do México, na região da América Central, um pedaço da América Central. E os andinos, no caso, os incas, estavam na região andina, que é a região ali que desce, né,
vamos dizer assim, na parte oeste da América do Sul, onde tem as cadeias de montanhas que a gente vê ali, né, cortando a América do Sul, fazendo a fronteira entre a América do Sul e o Oceano Pacífico, tá? Então, basicamente, é aí onde se localizam essas populações. Esses povos nativos, diferente do que muitos pensam, eles eram organizados, sim. Eles tinham umas sociedades organizadas e muitas vezes mais evoluídas, principalmente em questões urbanísticas e de conhecimento astronômico, matemático, muito mais do que populações da Europa, por exemplo. Tá? Eles eram povos que se organizavam em duas formas. Assim. Se organizavam em forma de império, que era o caso dos astecas e dos incas, né? Eles organizavam impérios bélicos que dominavam outros povos. E os maias, eles se organizavam em cidades-estados autônomas, ou seja, não havia uma centralidade, né, na organização política. O que eu quero dizer com isso? Não havia uma região que dominava outras regiões, nesse sentido. Tá? Não havia um centro, uma capital. Para os maias, cada cidade tinha sua autonomia, sua independência, era governada por líderes locais, geralmente líderes religiosos e militares, tá? E aí eles organizavam essas cidades. A gente viu também que as cidades dentro do mundo ameríndio, vamos dizer assim, eram geralmente cidades onde se havia rituais religiosos. Muitas vezes as cidades eram templos religiosos, centros religiosos, tá bom? Onde a gente é possível ver até hoje, por exemplo, construção de pirâmides, onde se tinha aí rituais religiosos. E, logicamente, eram povos politeístas. Tá? Eles adoravam, eles reverenciavam várias divindades. Então, essas são algumas coisas que a gente pode apontar em relação aos povos que viviam na América. Tá? Com relação à sociedade, a gente viu na aula passada. Arielle, fecha seu áudio. Obrigado, Arielle. Olha só, com relação à sociedade, né? A sociedade da América, dos americanos, dos ameríndios, né? Eram sociedades hierarquizadas, né? Ou seja, existiam camadas sociais que estavam acima de outras camadas sociais. Isso é um fato, tá? Só que a relação de trabalho, de domínio, era muito diferente do que a gente tem hoje. Tudo bem? Do que tem hoje, não. Do que implementou os espanhóis, melhor dizendo. A base econômica dessas populações... Dá para me ouvir? Laércio, dá para lhe ouvir. Ah, tá bom. Tudo bem? Laércio, olha só. A base econômica dessas populações ameríndias, no caso maias, astecas e incas, era a agricultura. Tá? Eles viviam da agricultura, por exemplo, do milho, que era a base de consumo alimentar deles, do feijão, da abóbora, tá bom? Cacau. Então, são alguns dos, a gente pode dizer assim, alguns dos alimentos, dos produtos agrícolas que eles comercializavam. Só que também eles faziam algumas trocas comerciais e também, além dessas trocas comerciais, havia cobrança de tributos, principalmente de povos dominados. Tá? Isso tudo fazia com que houvesse esse tipo de, vamos dizer assim, de aumento da atividade produtiva, certo? Vamos continuar aqui. Bom, quando os espanhóis chegaram, né, eles encontraram boa parte dessas populações no seu apogeu. E aí eu posso falar, por exemplo, dos incas e dos astecas, que estavam em plena ascensão, vamos dizer assim, quando os espanhóis chegaram aqui. Né? Com exceção dos maias, que já estavam no processo de declínio por conta de algumas intempéries climáticas, né? Alguns problemas naturais, desastres naturais, problemas climáticos que levaram eles, né, a ter um declínio nesse sentido. Tio, qual a página que eu estou trabalhando, né?
A página que eu estou trabalhando, gente, é essas duas páginas aqui. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. 200. Tá? Isso, a página 200, ó. E 201, tá? Eu estou falando de maneira geral. Então, quem quiser pode ler a página, né? Que vocês vão ver algumas dessas questões. É porque o que eu estou falando é mais aprofundado. Não tem tudo aqui nas páginas, tá bom? Então, por isso que vocês não vão encontrar muitas coisas que eu estou falando aqui nas páginas. Tá certo? Como eu disse para vocês, esse conteúdo aqui, com relação à formação dessas populações, é um conteúdo do ano passado, né? Então, por isso que eu trouxe para vocês reverem. Na verdade, nem do ano passado, é do ano retrasado, muitas vezes, né? Algumas questões são do ano do 6º ano. Então, eu só estou rememorando vocês aqui nesse sentido, tá? Então, o que que acontece? Quando os espanhóis chegaram, como a gente viu, né? Eles chegaram a princípio, né? Fazendo aquela de bom moço, digamos, tendo uma relação de amistosidade, né, com essas populações, só que aos poucos eles foram mostrando as garras, os dentes, né? E aí a conquista ela passou a ser marcada pela violência, tanto pela violência física quanto pela violência simbólica, tá bom? E aí essa questão da violência física e simbólica, a gente vê aqui na página... Só um instante. Aqui na página 200, no final da página 200 e início da página 201, tá bom? Aqui a gente vai ver que tinha a violência física quanto a violência simbólica. E aí, eu queria rapidinho, quem assistiu a aula passada, explicasse para a gente qual a diferença desses termos, violência física e violência simbólica. Física era quando eles maltratavam, matavam e violentavam as pessoas. E a simbólica podia ser a religiosa, implementar a religião deles e descartar qualquer tipo de culto a outros deuses. Exatamente, Borges, né? A questão da violência simbólica... Meu diploma. Oi? A violência simbólica ela está muito relacionada à ideia de uma violência das representações, no mundo das representações, do imaginário, tá? Isso que a gente chama de violência simbólica. Por exemplo, a imposição de uma religião, a imposição de um credo, o rearranjo ou a desorganização do seu habitual cotidiano, isso também é uma violência simbólica. O fato dos europeus, por exemplo, dividirem, né, as terras dos ameríndios de acordo com seus interesses, né, isso para controlar ainda mais aquela região, também é uma violência simbólica. Bom, isso tudo são tipos de violência simbólica. Quando você, por exemplo, impõe as suas ideias a alguém, isso também pode ser considerado uma violência simbólica nesse sentido, tá certo? Deixa eu ver aqui quem está falando comigo. Ok, Samara, volte o quanto antes, tá bom? Oi, Pedro. Você me chamou aqui no site? Sim. Para quê, Pedro? Você vai reunir-se com quem? Então, continuando aqui, a gente tem aqui a conquista, né? Que a gente chama de conquista, que é, na verdade, um processo de invasão e de destruição da cultura ameríndia, né, por parte dos espanhóis. Então, é interessante a gente trabalhar isso, né, e perceber o quanto foi violento, né? Aí tem esse texto aqui que eu achei muito interessante, do Eduardo Galeano, um jornalista uruguaio, morreu no ano de 2015, né? Ele tem uma obra que eu ainda não li, mas é uma obra muito comentada assim nos meios acadêmicos. Inclusive, eu vou comprar essa obra. Eu fiquei muito interessado em ler, que são As Veias Abertas na América Latina, é o nome da obra. Tá?
E aí ele vai, por exemplo, mostrar todo esse processo de injustiça que ocorria nesse período, né? Para você ter uma ideia sobre o processo de violência, né? Violência simbólica, é interessante essa parte aqui na página 201, né? No texto, em que ele diz o seguinte, olha só. Em setembro de 1957, 420 anos depois da bula do Papa Paulo III, a Suprema Corte de Justiça do Paraguai emitiu uma circular comunicando a todos os juízes do país que os indígenas não são tão seres humanos quanto os outros habitantes da República. Olha só, a bula do Papa Paulo III, ela foi uma bula, né, que legitimava a vida dos indígenas ao provar, pelo menos, né, ao dizer que os indígenas eram humanos e que tinham almas, né? Para você ver, naquela época existia essa polêmica de que se os indígenas eram homens ou se eles eram animais, tá? Então, nesse sentido, a gente percebe o quanto de, vamos dizer assim, de snob era os europeus nesse sentido, né? O quanto eles se achavam melhores do que os outros povos, tá? Então, Então, essa situação de se achar melhor do que o outro também é uma violência simbólica. E aí a gente vê que no século XX, aqui metade do século XX, século passado, né, as pessoas no Paraguai, elas achavam que os índios, os indígenas, eram animais, né? Para você ver a loucura, né? E não percebiam eles que boa parte das populações já ocidentais... Só são racionais, né? Mas aí é no sentido irracional mesmo, tá, Laércio? Eles achavam que os indígenas eram como animais irracionais. Embora boa parte dos paraguaios tenham sangue indígena, tá? Até mesmo o fenótipo deles é indígena. Quem acompanha futebol, meninos e meninas que gostam de futebol, quando vão ver, por exemplo, a seleção paraguaia, percebe como as características dos jogadores são de fenótipo indígena, nativo da América, né? Então, é muito contraditório, né? E esse processo acontece também no Brasil. A boa parte da população brasileira é uma população formada por descendentes de africanos, né? No entanto, a gente percebe no Brasil um racismo muito forte, né? Principalmente aflorado nesses tempos, o que mostra ainda essas contradições que essas cidades, vamos dizer assim, essas regiões que foram colonizadas por europeus ainda possuem. Todas essas ideias racistas, né, e de menosprezo da cultura do outro são ideias eurocêntricas, né, que partem da Europa, né, que se propagam pelo mundo, certo? Então, a gente pode ver que esse processo foi bastante violento, o processo no qual a gente está nos reportando aqui, né? No caso, é o processo de imposição dos espanhóis, certo? E aí os dois processos, tanto de imposição e domínio humano das populações, como também das transformações estruturais da sociedade, né? Como, por exemplo, a repartição, a criação de capitanias, de vice-reinados, de cabildos. Tudo isso são violências aí em relação a essas populações, certo, gente? Deixa eu minimizar aqui, interromper o compartilhamento. Olha só, Nilson, a nossa aula está se enfidando, essa primeira parte, tá bom? Aí eu gostaria que vocês voltassem logo em seguida, certo? Não esqueçam de voltar, tá bom? Deixa eu só salvar aqui um print de vocês, que entrou muita gente aqui. Nem precisa não, só na volta, tá? Já fiz aqui. Tem muita gente que entrou depois e a gente não pegou. Eu tinha que fazer, era um painel só com as fotos de vocês, olha. Seria interessante. Sai cada foto. Oi. Vou poder voltar. Quem não vai poder?